Boa noite, pessoal. Vamos continuar o nosso trabalho. No último vídeo, ah, fiquei de fazer a parte do serviço funcionar. Então aqui nós temos o nosso serviço sendo chamado. Temos aqui a implementação do nosso serviço. O problema que estava ocorrendo anteriormente, pessoal, é que na chamada do nosso category.dto no retorno, estava ocorrendo um erro, um problema justamente para retornar essa propriedade formada por bytes. Eu acredito que talvez seja o tamanho ou o tipo de caractere, alguma coisa que realmente o serviço não suportou da WCF. Contudo, eu não vou chegar a entrar em detalhes aqui agora, depois eu posso fazer uma pesquisa sobre isso. Contudo, eu não tive tempo justamente de procurar essa parte específica, mas essa informação de byte aqui, que seria a picture, ela não vai ser tão importante para nós. Então eu vou continuar no nosso trabalho, fazendo o teste do nosso serviço para ver se vai funcionar corretamente. Então aqui eu coloquei só alguns breakpoints, esse aqui no momento que abrirmos a nossa página, o nosso index, e ele vai ter o retorno depois da chamada do serviço e aqui um breakpoint no próprio serviço. Então vamos executá-lo. Certo, pessoal? Então aqui nós temos já mostrando para vocês que foi feita a chamada do serviço, o breakpoint aqui no nosso serviço parou. Uma vez que tivemos o retorno, isso foi justamente indexado no nosso view data pelo message. Vamos ver isso sendo exibido na nossa página. Então aqui mostrando para vocês que foi realmente retornado o nosso valor, o nosso category ID, que seria apenas o primeiro. Então isso só estou mostrando para vocês ele funcionando. Vamos continuar agora o nosso trabalho. Vamos continuar o nosso trabalho agora fazendo a criação do nosso controller. Eu não vou chegar a explicar, pessoal, com detalhes essa questão do conceito do MVC. Contudo, eu posso indicar para vocês um excelente material que se chama Nerderdiner, que é basicamente um tutorial explicando o uso do ASP.NET MVC, de conceitos sobre o MVC. Então é um excelente material que vocês podem procurar aí. Eu vou apenas remover aqui essa chamada desses serviços. Certo, pessoal, aqui eu só instanciei o nosso serviço. Eu vou criar agora aqui, eu iria criar aqui uma view com o nome, uma view do index, mas eu não vou chegar a criar, porque eu vou dar apenas um redirect
redirect para a minha página Categories. Então aqui, pessoal, eu estou fazendo a chamada aqui do Categories, e nessa chamada aqui do nosso serviço eu estou retornando todas as categorias e armazenando aqui nessa nossa variável Categories, e ela será basicamente uma lista mostrando todas as nossas categorias. Aqui, pessoal, eu vou dar um redirect para o Categories. Vou criar aqui uma view. Nessa view aqui eu já coloquei, ó, eu vou criar ela já tipada, baseado no nosso tipo category do próprio serviço. O tipo aqui do conteúdo vai ser, na verdade, uma lista. Correto, pessoal, aqui foi criado a nossa view já com a própria tipagem. Correto? Então aqui nós temos a nossa view já criada. Vamos verificar se o serviço vai funcionar corretamente e vai ser exibida a nossa lista de categorias. Então, pessoal, só uma coisa importante: como que funciona a questão do nosso link que nós temos para acessar essa própria página, essa view, na verdade, Categories. A ideia é, nós temos aqui um controller, esse controller nós temos seria a representação de parte do nosso link. Então, quando eu coloco aqui a nossa URL barra category, nós estamos acessando basicamente a nossa página index. No nosso caso, eu vou redirecionar para o categories. Então, vamos acessar aqui para verificar o serviço sendo chamado. Então, aqui está exatamente a nossa lista de categorias. Se formos observar aqui, ele redirecionou para o nosso categories, exatamente onde nós mostramos todas as categorias. Então, com isso daqui, nós já temos a implementação do nosso próprio método que realiza a parte de mostrar todas as nossas categorias. Vamos fazer agora a implementação desses métodos de edit, details, delete e create. E também vamos adicionar aqui uma opção para acessar exatamente essa categoria. Eu vou adicionar aqui, pessoal, no nosso site master, o link para acessar Então aqui, pessoal, se formos observar, nós temos inicialmente o texto, que vai ser composto no link, a ação que vai ser chamada, e o nosso controller que está relacionado com a nossa ação. Na verdade, a ação que está relacionada com o nosso controller. Então aqui eu tenho que colocar o nosso controller, que no caso seria o category. A ação aqui seria categories. Bem dizendo, eu vou deixar index, porque ele vai realizar já a parte de redirecionar. E o nome seria categories. Com isso daqui, pessoal, vai aparecer lá no menuzinho, na barra, essa opção para ser listado. Vou criar aqui agora uma outra opção, que seria o details.
Certo, pessoal, aqui eu tenho exatamente a parte de ter os detalhes de uma determinada categoria. Aqui eu vou passar exatamente o ID que corresponde a qual categoria que nós vamos mostrar. Então aqui category, e eu vou utilizar o serviço para recuperar esse category. Na verdade, pessoal, o que ocorre? Eu tenho duas formas que eu poderia fazer. Eu poderia simplesmente buscar todas as nossas categorias, neste caso, ou recuperar onde eu tivesse o ID 1. Então aqui eu estaria usando, por exemplo, o link e buscando exatamente essa categoria. Contudo, eu não vou utilizar esse serviço e vou, na verdade, criar um serviço específico para recuperar a nossa categoria baseado no ID, que no caso esse serviço traria algo único. Eu vou criar aqui um método com o nome Certo, pessoal? Criei aqui o nosso método find category by ID. Esse serviço que será disponibilizado, nós precisamos fazer a implementação dele. E aqui, pessoal, eu vou buscar exatamente o nosso category baseado no ID. Certo, pessoal? Então aqui eu tenho a implementação então do nosso serviço, buscando uma categoria pelo ID. Eu vou aqui remover esse serviço para podermos recriá-lo, para podermos recuperar os nossos stubs, incluindo o nosso próprio novo serviço que criamos.
Então aqui nós temos a nossa busca pelo ID. Deixa eu compilar aqui para ver se deu certo. Correto. Vamos criar uma view para esse método. Sempre lembrando, pessoal, quando nós vamos precisar criar uma view, nós simplesmente clicamos com o botão direito sobre o nosso método e adicionamos a view. Como o próprio nome diz, aqui nós temos o details, vai ser strong tipado pelo category, e vamos ter aqui o details. Correto, pessoal? Então nós temos aqui a nossa categoria sendo justamente buscada pelo nosso ID. Deixa eu colocar aqui. E aqui, pessoal, estou colocando justamente o ID, que é utilizado como referência. Esse edit aqui, essa ação nós vamos criar mais para frente. Aqui, pessoal, eu estou identificando, baseado justamente no meu model, que é qual o elemento aqui que nós vamos utilizar como referência na tipagem da nossa página. Estou relacionando qual que é o nosso ID, caso seja necessário pedir para editar, né, qualquer elemento. E esse edit aqui é basicamente a página que nós vamos criar daqui a pouco, que vai corresponder à página de edição da nossa categoria. Aqui, pessoal, nós temos também de repassar o ID do nosso details. Correto, pessoal. Então, aqui já está correto qual é a ação. E aqui eu preciso também passar a minha categoria que foi recuperada. Beleza, pessoal. Então, nosso details já está aí pronto. Vamos verificar se vai funcionar corretamente. Então aqui, pessoal, mostrando para vocês as categorias, a opção no menu apareceu. Nós temos aqui agora a lista já criada. Vamos observar aqui abaixo, no link, nós temos também a chamada do details e com o respectivo ID, que é exatamente o que está mostrado ali na frente. Então, se eu clicar aqui no details, mostrou exatamente a nossa página, o category ID, abaixo o nosso ID, o category name, description e description. Então, pessoal, isso é só para mostrar para vocês, então, a nossa parte, o nosso trabalho com details. O nosso próximo passo agora é fazer a criação da view, do edit e a sua implementação. Então vou criar aqui agora nosso método de edição. Bom, pessoal, agora aqui no nosso edit nós vamos receber um ID e a partir desse ID nós vamos buscar a categoria apenas para podermos mostrar a categoria como se fosse um detail, só que nós vamos dar a opção para o usuário poder editar. Essa é a primeira parte do edit, é claro, porque nós temos a segunda parte, que é quando ocorreu cada chamada que nós temos aqui, pessoal, é apenas uma chamada de get, do tipo get, não é post. Então aqui vai ser simplesmente a chamada passando o ID, e depois nós vamos ter o método de post, que vai corresponder justamente à própria atualização.
Então esse método aqui vai ser quando vai ser chamado a primeira vez, e nós vamos recuperar pelo ID a categoria, bem similar ao que nós temos no Details. Contudo, nós vamos ter a página Edit, que vai mostrar para nós. Vamos adicionar aqui a view com o tipo Edit, tipada pela categoria. Então adicionamos aqui a nossa página de Edit. Precisamos mudar nosso categories para que seja passado o ID. Correto, pessoal? Então vamos ver aqui o resultado. Então aqui, pessoal, já buscamos a nossa categoria. Se eu clicar aqui em salvar, pessoal, o save, ele na verdade é um match post, que ele vai passar essa nova categoria para ser salva. Contudo, nós ainda não temos essa implementação, então esse será o nosso próximo passo. Então aqui, pessoal, estou fazendo a implementação Então nós temos aqui a implementação do nosso método de edição. E aqui, pessoal, nós vamos fazer a implementação do nosso método de edit. Eu vou apenas colocar aqui um breakpoint para mostrar para vocês a nossa categoria sendo realmente passada aqui corretamente quando nós chamarmos um método de edição pelo post, quando clicarmos em Save. Então aqui, se tentarmos editar, por exemplo, então nós recebemos aqui a categoria corretamente, aqui o ID. Então, só mostrando para vocês que recebemos aqui o objeto corretamente. Eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal. E aqui, pessoal, eu vou apenas alterar, em vez de colocar um text box, eu vou colocar apenas um label. E aqui, pessoal, vamos apenas mostrar o nosso ID sem ter que dar a possibilidade dele ser editado. Então aqui nós temos o nosso ID não tendo a possibilidade de ser editado, apenas sendo exibido.
Apenas essa alteração aí, para tornar mais simples. Antes de fazer a chamada aqui, pessoal, a chamada do nosso método que vai realizar a atualização, que é basicamente o nosso serviço, eu vou fazer aqui apenas a implementação. Certo, pessoal? Então aqui nós temos a chamada do nosso serviço, que realiza exatamente a parte de edição da nossa categoria. Eu vou apenas aqui, pessoal, comitar esse código. Bom, pessoal, eu vou acabar por aqui o nosso vídeo e no próximo eu já volto mostrando para vocês o método de edit funcionando e a implementação dos métodos delete e create. Até mais e um abraço.